Então, pessoal, vamos dar início aí à aula. Nessa aula a gente vai falar sobre sequências e de um modo geral, e depois nós vamos dar ênfase à sequência chamada de progressão aritmética, na segunda parte da aula. Então, vamos começar aqui. O que é uma sequência, tá? Uma sequência é uma cadeia de números que são, digamos assim, que existem relações numéricas entre eles, né? Relações matemáticas entre eles ou não. Simplesmente eles estão aí conectados de alguma forma, tá? E aí as sequências, elas têm de duas maneiras que são importantes. Uma sequência que nós dizemos que ela é uma sequência finita, tá? Essa primeira aqui, ou seja, existe, finita. Existe um número limitado de elementos. Por exemplo, podem ter 3 elementos, 4, 5, 6, 7, 10, 1 milhão, 1.000, 300 milhões e tal. Mas existe um número limitado de elementos. Não importa se esse número é alto ou pequeno, tá? Ele tem que começar a partir de 3 elementos e aí ele vai até um determinado número que nós dizemos que é n, tá? Uma sequência infinita é aquela que não possui um valor finito de elementos. Ele tem infinitos elementos dentro da sequência, como por exemplo os números naturais. É uma sequência de números que a gente usa para contagem que não leva em consideração, eles não param em um determinado ponto, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma sequência, o A1, o A2, o A3, o A4, A5, A6 e A7, tá? Com A1 e A7 sendo os extremos, A2 e A6 são equidistantes dos extremos, bem como o A3 e o A5, tá? São equidistantes. Equidistante significa dizer que possui a mesma distância, tá? Então, a mesma distância aí. O termo médio, nesse caso aqui desse exemplo, é o A4, ok? Apenas sequência com números ímpar, com número ímpar de termos, vai possuir um termo médio, tá? Então, essas são as configurações, vamos dizer assim, básicas de uma sequência, tá? Mas na prática, como que a gente vai encarar as sequências? A gente vai fazer os exemplos que estão na apostila, como eu mencionei para vocês no início aí. Então vejam só, primeiro, as sequências do tipo A1, A2, A3, A4, em seguida até o AN, e aí é infinita, tá? Ele possui aqui, ó, esse ponto de reticências aqui significa que continua, então tem infinitos termos, em que para todo natural n com n maior ou igual a 2, existe essa fórmula matemática aqui, ó. O AN, ele é AN menos 1, ou seja, o anterior dividido por 2, se o AN menos 1 é par, e será 3 n menos 1 mais 1, se o AN é ímpar, tá? Então aqui nós temos uma função que nós denominamos função de duas sentenças, tá? Então ele possui duas sentenças em que eu tenho que observar qual das sentenças ela cumpre e aí eu aplico na regra, tá? Então vejam só, ele diz que tem aparentemente uma propriedade em comum. Sendo A1 um número inteiro positivo qualquer, haverá sempre um termo que vai ser igual a 1 em algum ponto, tá? Até a edição desse material, ninguém conseguiu provar que essa proposição é verdadeira, tá? Mas também, por enquanto, ninguém conseguiu provar que essa proposição ela é falsa. Também tem essa contrapartida aí. Então, ela, por enquanto, ela é chamada de conjectura, tá? Então, vejam só. Complete a tabela começando do A1 igual a 17 até encontrar um termo igual a 1, tá? Então, nós temos aqui a tabelinha aqui embaixo, nós vamos estar utilizando ela para resolver o nosso material, tá bom? E a partir dela a gente vai então resolver o nosso problema. Como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês como que nós vamos fazer isso aí, tá? Eu estou configurando aqui a tela do meu computador. E como mencionei para vocês, eu estou filmando em 2 lugares, tá? Um que eu vou colocar no YouTube, que vai ficar com uma resolução maior. E aí eu estou também gravando aqui a tela com
o auxílio do Google Meet aí, mas no caso o Google Meet é para vocês poderem tá assistindo agora. Então vamos lá. Vocês podem ver que a resposta da questão já está aqui, mas eu vou ensinar para vocês como que a gente calcula, tá? Então vejam só. Ele está falando o seguinte, ó. O primeiro termo ele vai ser automaticamente 17, tá? Então deixa eu trocar a cor aqui. Ó, então o primeiro termo aqui, o A1, vai ser 17 e é a partir dele que nós vamos encontrar os outros, ó, 17. Então o que acontece? Eu vou pensar no seguinte, o próximo termo é o A2, tá? O N vai ser 2. Aí a pergunta é, o A1, que é o anterior, ele é ímpar, ele é par ou é ímpar? Ah, o 17 é ímpar. Então, eu vou apagar essa parte aqui para usar ela como espaço aqui para fazer o cálculo, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então a gente já sabe que o primeiro vai ser o 17. E agora nós vamos usar essa formulazinha que vocês estão vendo aqui, justamente para poder calcular o nosso termo. Então como que a gente vai fazer esse cálculo? De maneira bem tranquila, tá, gente? Vocês vão perceber aqui que é bem tranquilo fazer esse cálculo aqui. Então, ó, se o 17 é ímpar, eu tenho que usar a fórmula de baixo. Então, ó, o A2, ele vai ser o quê? Ele vai ser, ó, o 3AN-1, que é o anterior, né? Então vai ficar 3 vezes 17, que foi o primeiro termo, mais 1. Aí eu faço o cálculo, ó. 3 vezes 17, eu não sei quanto é que dá. Então deixa eu ver aqui, ó. 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Fica 1 e vai 2, né? 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5, tá? Então deu 51, 51 mais 1, 52, tá? Então vem aqui, ó, marquei o 52, ok. Agora eu vou calcular o A3. Aí a pergunta é, o 52 é par ou é ímpar? Ah, o 52 é par, então eu tenho que usar essa fórmula aqui. Essa fórmula é qual? É o anterior, 52, dividido por 2. Então, se for par, eu divido por 2, que dá 26. Mas se for ímpar, ó, que nem o 17 foi ímpar, então o que eu faço? Eu multiplico por 3 e somo 1. Então, achei o A3, que é 26. Agora eu vou calcular o A4. Como que eu faço o A4? Simples. 26 é par ou é ímpar? É par. Então, se é par, eu divido por 2. Então, fica 26 dividido por 2, 13. Aí eu encontrei ele. 13. Agora o 13, observe que o 13 é ímpar, então vou usar a fórmula de baixo. Então o que diz a fórmula de baixo? 3 vezes o valor anterior, que é 13, mais 1. Ora, 3 vezes 13 vai dar 39. 39 mais 1, 40, tá? Esse aqui é o A4. Calculei o A5, na verdade, agora, né? Calculei o A5. Pronto. Aí eu faço o quê? Vou calcular o A6 agora. Como o A5 é par, então, para calcular o A6, o que eu faço? Deixa eu fazer aqui, peraí. Vou começar aqui, né? Então, agora, o A6 ele vai ficar quanto? Ó? O A6, como o A5 é par, a gente vai dividir por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, a gente põe aqui ele. Ah, e o A7? Como o A6 é par, então a gente divide por 2, ó. Fórmula. Então 20 dividido por 2, 10. O 10 continua sendo par. Então divide de novo por 2. 10 dividido por 2, 5. Agora o que a gente faz? 5. A gente multiplica aí o 5 por 3, né? 5 vezes 6, 15, mais 1, 16. Como 16 é par, divide por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 é par, divide por 2. Então dá 4. 4 é par, dividido por 2 é 2. O 2 é par, dividido por 2, 1. Ou seja, de acordo com o enunciado da questão, que estava aqui anteriormente, ele disse o seguinte, ó, que em algum ponto, essa formulazinha aqui, independentemente do valor que você escolha, tá? Mas o valor tem que ser maior do que 2. Uma hora ou outra, esse valor que aparece aqui vai ter que ser um número par. Ou melhor, vai ter que ser o número 1. Então, esse foi o cálculo que nós desenvolvemos, tá bom? Então, é isso aí. Simples assim, tá? Ah, professor, é só isso mesmo que tem que fazer? A gente tem que pegar a fórmula e substituindo os valores para obter, então, a resposta que a gente deseja, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo, né? E agora para fazer no A11, a gente vai usar o mesmo 17 ou vai ser algum outro número? Qual? Esse A11 de baixo. Não, o A11 continua aqui continua do A10, ou seja, não era 8? 8 é par, você divide por 2, 4. Entendeu? Aí o 4 é par, divide por 2, 2. O 2 é par, divide por 2, 1. Aí a gente chega no 1, seguindo esse raciocínio. Se você começasse de novo com 17, você ia ter que fazer todo o cálculo novamente, tá? Todo o trajeto, você ia continuar. Então observe que essa sequência ela possui 13 valores, ó, 13 termos. Começa no 17 e termina no 1. Esse é um exemplo de sequência que ela não é crescente nem decrescente, tá? É uma sequência misturada aí, porque está no 17, vai para o 52, volta para o 26, volta para o 13, vai para o 40, volta para o 20, e ele vai nesse, vai para frente, volta, vai para frente, volta, tá? Então não é uma sequência crescente nem decrescente. Sequências crescentes são aquelas em que os valores vão sempre crescendo, e decrescentes são aquelas sequências em que os valores vão sempre diminuindo, tá? Então o nome já é intuitivo, né? Crescente e decrescente traz essas características pra gente. Essa sequência aqui não traz nenhuma delas, tá? A gente poderia organizar essa sequência da seguinte maneira: ó, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 e 1. Essa seria a sequência organizada de uma maneira tradicional, tá? De uma maneira tradicional, dessa forma aqui. Mas, observe que não é isso que a questão pede, né? Só pede para a gente completar a tabela e verificar onde que vai ser o 1, seria no A13, tá? Aí a gente poderia fazer aqui, sem ser com 17, a gente poderia fazer com, por exemplo, 25. Aí a partir do 25 a gente poderia fazer esse cálculo e verificar quando seria a parte em que ele chegaria nesse valor, tá? Então vamos lá fazer mais uma questão. Questão 2. Questão 2 é assim, ó. Considere a sequência AN com N pertencente aos números naturais, em que o A1 vale 1, ou seja, o A1 vale 1, já diz pra gente, e o A2 vale 1. Para todo natural não nulo, N. Aí a fórmula é essa aqui, ó. O AN mais 2 é o AN mais 1 menos AN. Ou seja, a gente tem que calcular até o 10, né? Então, vamos lá. O A10, não, o A3 agora, né? Porque o A1 e A2 ele deu aqui na questão. O A3 seria quem? Seria o A2 menos o A1. O A4 ele seria o A3 menos o A2. Sempre seguindo essa lógica aqui, ó. O A5 seria o A4 menos o A3. Ou seja, sempre o valor que eu quero é sempre os dois anteriores subtraindo. Então vamos lá. Se o A3 é o A2 menos A1 e ambos são 1, fica 1 menos 1, o resultado dá 0. Aqui. O A4 é sempre o A3 menos A2. Então o A3 é 0, o A2 é 1, 0 menos 1, menos 1. Encontramos aqui o A4. O A5 é o A4 menos o A3. E aí observa, o A4 é menos 1, o A3 é 0. Então, menos 1, menos 0. O resultado também dá menos 1. Próximo termo, o A6. O A6 é o A5 menos o A4. Ora, o A5 é menos 1, o A4 é menos 1 também. Menos 1 menos 1 vai ficar menos 1 mais 1, né? Menos 1 menos 1, que menos com menos vai dar mais, e aí subtraindo fica 0. Botamos isso aqui. O A7 é A6 menos A5. 0 menos 1, 1, né? Porque o menos com menos vai dar mais. O A8 é 1 menos 1, vai dar 0. 0, aí sempre continuando nesse mesmo ritmo, 0 menos 1, menos 1. Então sempre continua nesse ritmo aí.
E a partir dessa continuação de ritmo, tá? Se vocês notarem aqui, a pergunta seria justamente o seguinte: calcule o quanto que vale o valor 50, né? Quanto que vale o 50, considerando então que você tem esse grupo aqui. Então, a partir da visualização desse grupo de valores, ele pede para a gente determinar o A50. E como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai determinar o A50 aí? Vamos determinar da seguinte maneira. Observem que do primeiro termo até o 6, ó, é um ciclo. É um ciclo. Ou seja, ó, do 1 ao 6 é um ciclo. Agora, do 7 ao 12, né, até o A12, ó, se você perceber, ó, é 1, igual aqui, ó, 1, 0, menos 1. Então, aqui, ó, o A11 seria menos 1 e o A12 seria 0, tá? Se a gente continuasse aqui a tabelinha. Então, a gente vai perceber que de 6 em 6 esse ciclo permanece constante, né? Ele não muda. Então, a gente vai fazer o que? Nós vamos pegar primeiro 50 e dividir por 6, ó, porque eu sei que o ciclo é 6. E vamos ver quanto que sobra. Então, veja só, 50 dividido para 6 vai dar, sei lá, 8 vezes 6, 48, vai sobrar 2, tá? Então, a gente vai perceber o seguinte, ó, terão 8 ciclos de 50, de 6, do 1 até o 50 terão 8 ciclos e vai sobrar 2 valores, tá? Então, isso significa dizer, pessoal, ó, que o 48, ó, esse aqui vai ser igual ao 48, tá? O A48, esse aqui o A47, esse aqui o A46, tá? O A45 e aqui o A45 menos o 44, tá? Então aqui, ó, o A49 e aqui o A50. Então significa dizer que o A50 vai ser igual a 1. Isso fazendo um cálculo somente da divisão para perceber então o valor respectivo dele, tá? Alguma dúvida, pessoal? Sim? Eu não entendi o ciclo do A3 até o A6. Não entendeu o ciclo? Essa parte inicial do A3 igual a 2 menos A1. Aqui, ó. Aqui tá a fórmula. Então, ó. Tá vendo aqui o N mais 2? Então, se o N é 3, ó. Se o N é 3, então se o N mais 2 é 3, o anterior, que é o N mais 1, é 2. E o N é 1. Então, basicamente, essa questão está dizendo o seguinte, ó. O A3 é o A2 menos A1. O A4 é o A3 menos A2. O A5 é o A4 menos A3. O A10 é o A9 menos A8. Então, ele está dizendo que todo termo são as subtrações dos outros dois termos anteriores. Então, o que a gente fez aqui para poder calcular, tá? Então, o que a gente fez para poder calcular? A gente simplesmente saiu substituindo nessa subtração. Então, 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 menos 0, menos 1. Menos 1 menos 1, 0. 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. E assim sucessivamente. Eu não entendi. Tá? Então, eu não entendi na parte que tem tipo menos 1, 0, 0 menos 1. Menos 1, menos 0. Não entendi essa parte. Então, tipo, eu entendi que ele subtrai, mas não entendi por que inverte do 0 com o menos 1. Mas não é que simplesmente inverte, tá? O que acontece, Lucas, é isso aqui, ó. É A2 menos A1. Tá vendo o A2 aqui que é 1? E o A1 que é 1? Então, 1 menos 1, 0. Agora o A4, ó, é o A3. O A3 é 0. O A2 é 1. Então 0 menos 1, menos 1. Aí aqui, ó, o A4 ficou menos 1. Vamos calcular o A5. É A4 menos A3. É na ordem, tá? O A4 é menos 1. Menos 1. E o A3 é A0. 0. Menos 1 menos 0. Menos 1.
O A6 é o A5, que é menos 1, menos o A4, que é menos 1. Só que aí, como é menos aqui, então fica menos com menos mais. Menos 1 mais 1, 0. O A7. O A7 é quem? É o A6 menos o A5. Ora, o A6 é 0. Menos o A5 menos 1. Coloca entre parênteses. Menos com menos, mais. Então fica 0 mais 1, 1. E assim segue esse mesmo ritmo, tá? Deu para entender? Mais ou menos. Ainda tô com essa dúvida, ainda tô com a dúvida. Porque tem vezes que tem o menos 1, quer dizer, que tem o 0, e outras vezes que não aparece o 0. Eu tô em dúvida de como que aparece o 0. Por causa da É por conta subtração. da fórmula, né? Não, é por causa da subtração. Ó, aqui o primeiro, por que o A3 deu 0? Porque o menos 1 é 0. A fórmula tem uma subtração. Então, toda vez que você subtrair valores iguais, o resultado é 0. No caso, ó, o A3 é 0 porque 1 menos 1, 0. O A6 vai ser 0 porque menos 1 menos 1 é 0. O A10 o A9 o A9 é A8 menos A7. 1 menos 1, 0. Então aparecem os zeros justamente porque quando você faz o cálculo, o zero é obrigado a aparecer por conta da subtração. Tá? Eles sempre vão aparecer por causa das subtrações de valores iguais. Tá? Sempre nesse mesmo ritmo, tá? Então, basicamente, não sei se ficou, acredito que talvez não tenha ficado claro, Lucas, mas o que você tem que lembrar dessa questão é o seguinte, ó. Você tem que calcular o A3, e aí a questão diz pra gente que é A2 menos A1. E aí ele fala pra gente que o A2 é 1 e o A1 também é 1. Por isso que dá 0. Por causa dessa subtração. Então os valores sempre serão 0, ou o resultado é 1, ou o resultado é menos 1. Só tem essas três possibilidades, porque eles sempre vão estar subtraindo, tá? Ó, o A4 ele vai ser o A3 menos o A2. Então, ó, o A3 a gente acabou de calcular é 0. E o A2, ele foi indicado na questão lá em cima, que é 1. Então, agora o resultado é negativo. Ó, 0 menos 1, menos 1. O A5 é o A4 menos o A3. Ó, o A4 acabou de calcular, menos 1. Então, eu aqui coloco, menos 1. E o A3 é 0. Menos 1 menos 0, menos 1. Existe um ciclo nessa questão. Ó. Quanto que vale o A6? É o A5 menos o A4. E aí eu vou substituir. O A5 eu acabei de calcular. Menos 1. Menos o A4. Calculei antes, que é menos 1 também. Só que aqui tem que ter o cuidado, porque menos com menos dá mais. Ou seja, é 1 negativo mais 1 positivo, tá? Por causa desse menos com menos. E aqui, ó, menos 1 mais 1, 0. Aí volta e recomeça o ciclo, tá? Então ele sempre vai fazendo esse percalço. Esse percurso, ele é 0, aí vai para 1, vai para menos 1, volta para 0. E 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Sempre com essa pegada aí. Tá? Então tem que ter só perceber esse padrão para poder aplicar, tá? Professor, Sim? a questão sempre vai dar o A1 e o A2? Não. Observem que nessa questão aqui ele não deu, não. Só deu A1. Depende da fórmula, tá? E tem fórmula que ele não dá nenhuma, ó. Depende da fórmula. Nessa fórmula aqui, para a gente poder resolver, a gente precisou do A2 e do A1, porque ela exige isso. Por exemplo, questão 3, ó. Considere a sequência em que a soma dos n primeiros termos é dada dessa maneira aí, tá?
Então, olha só. Essa aqui é a soma dos n primeiros termos, tá? Então, como que a gente resolve esse tipo de questão? Ele só deu a soma, ele nem deu os primeiros termos. Como que eu encontro, então, a soma, já que eu não sei quem são os termos? Bom, basicamente ele pede para a gente calcular o A1 mais A2 mais A3, tá? Então, como que a gente vai fazer o A1 mais A2 mais A3? Como eu quero a soma dos 3 primeiros termos, é justamente isso aqui que eu quero calcular, ó. Eu quero calcular o S3. O S3 é a soma do A1 mais A2 mais A3. Então eu venho aqui e pego, ó. Essa é a regra aqui, ó. Observem que esse 3 aqui é o N, tá? Então eu vou substituir nessa fórmula. Então nós temos, ó, 3 elevado ao quadrado mais 2, ó, elevado a N. Então eu vou colocar o 3 aqui. Mais o N, que vale 3, mais 2. Então o resultado agora vai dar, ó, 3. Agora é só fazer a conta. Ó. Primeiro resolve a potência. 3 ao quadrado, 9. 2 ao cubo, 8. E aí, repete o restante. Agora é só somar. Ó. 8 mais 9 vai dar 17. 17 mais 3 dá 20. 20 mais 2, 22. Aí nós encontramos o resultado. Como que a gente faz para encontrar o resultado? A gente substitui o valor do N, que é o 1, 2 e o 3. No caso, a gente vai pegar o valor final, o S3, e substitui aqui na expressão. Fazendo isso, nós encontramos, nós determinamos então o valor do S3, ou seja, da soma do A1 mais A2 mais A3. Alguma dúvida? Beleza. Agora vamos lá. Na letra B, pede para a gente calcular o A3. Então, como que nós vamos fazer para calcular o A3 aqui nessa questão? Para calcular o A3, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar, nós vamos calcular o S2, tá? E aí nós vamos ter o S3, ó. O S3 a gente calculou, é 22, tá? Tá aqui. E o S2 a gente vai substituir aqui na fórmula. Aí eu vou já mostrar para vocês por que a gente vai usar isso aqui, ó. Como o S2 é só usar a fórmula aqui, nós vamos substituir, ó, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. No lugar do N eu estou colocando o número 2. Mais 2, mais 2, tá? Vamos resolver primeiro as potências. 2 ao quadrado é 4. Então, teremos essa expressão aqui numérica, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12, tá? Então, esse aqui é o valor do S2. E do S3 é 22. Bom, por que eu estou calculando o S3 e o S2? Simples, ó. Por causa do seguinte, eu sei que o S3 ele é o A1 mais A2 mais A3. Mas, professor, por que eu sei disso? Porque a questão fala o seguinte, ó. Nós temos uma sequência de AN em que a soma, tá? A soma dos N primeiros termos é essa fórmula. Então, a soma dos 3 primeiros termos, A1, A2 e A3, é o S3. E a soma dos 2 primeiros termos é o S2, ou seja, o A1 mais A2. Bom, beleza. Eu já sei quanto que vale a soma dos 3, é 22, e a soma dos 2, que é 12. Então, como que eu faço para encontrar o A3? O A3 ele vai ser o S3 menos o S2. Ó, o S3 ele vale 22 e o S2 ele vale 12, tá? Então 22 menos 12, 10. Encontrei aqui a fórmula do A3 só utilizando a fórmula do SN, tá bom? Só usando essa artimanha. Professor, como que eu sei que na letra A o N2 é o 3? Por que o N ao quadrado é 3? Esse aqui? Sim. Porque eu quero o A1, o A2 e o A3. Então esse aqui é o S3. Eu quero a soma dos 3. Se eu tivesse assim, ó, A1, A2, A3 e A4, eu teria que calcular o S4. Então o N seria 4. Entendeu? Entendi. Então o N é a soma dos valores. Eu tenho 3 valores, então S1 então é o 1, 2 e o 3, então é S3 aí o cálculo. O cálculo que a gente precisa fazer.
Olha o Gabriel com a cadeira gamer dele. Então, basicamente, é isso daí que a gente precisa tá fazendo nas questões de sequências, tá? Deixa eu ver se vai ter mais uma. Não. Essas sequências que eu acabei de mostrar para vocês são as sequências de um modo geral, tá? Sequências mais abrangentes e que geralmente elas não são tão cobradas, tá? Existe um foco maior em duas sequências que nós vamos estudar esse ano. Uma nós vamos estudar agora, que chama de progressão aritmética. A gente vai começar a estudar ela agora, eu vou passar para vocês. E a outra é a progressão geométrica, que a gente vai estudar, a gente vai ver ela no início do próximo trimestre. Então, essas sequências, elas partem deste princípio aí, tá? Então vamos começar aqui com o conceito da progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Primeira coisa, a gente vai chamar elas, em vez de progressão aritmética, nós vamos chamar ela de PA, tá? É uma siglazinha, né, como vocês podem ver, que geralmente a gente vai estar utilizando mais do que o nome progressão aritmética. Então a gente vai começar agora. O que é uma PA? PA, ela é uma sequência, seja ela finita ou não, em que cada termo ele é obtido a partir do segundo, tá? Fazendo o quê? Fazendo a soma do seu antecessor com uma constante que nós chamamos de R. Essa constante é denominada razão da PA. Assim, pessoal, por exemplo, o A2 ele é o A1 mais essa razão, o A3 é o A2 mais essa razão R, o AN é o AN menos 1 mais a razão R, ou seja, todo o termo ele é obtido a partir do seu termo anterior. E aí, para deixar mais enfatizado, a gente tem uma formulazinha que a gente usa para descobrir as razões, os termos de uma PA de um modo geral. Como que a gente faz isso? A gente faz utilizando essa regra aqui, ó. Então anotem essa fórmula porque ela não está explícita aqui, ó. O AN ele é igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula que nós chamamos de termo geral de uma progressão aritmética. A gente vai entrar em mais detalhes sobre essa fórmula na aula da semana que vem, tá? Então, por enquanto, a gente tem essa fórmula aqui, mas na semana que vem a gente vai ter a aplicação mais específica dessa fórmula. O que significa cada coisa dessa? Ó, o R é a razão, o N é a posição e o A1 é o primeiro termo. E o AN é o enésimo termo. Por exemplo, se o N for 10, o AN vai ser o A10, o décimo valor. Se o N for 50, o AN vai ser então o termo número 50 da progressão aritmética, tá? Então é isso aí. Agora o que a gente tem que fazer então nesse ponto? O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar então as fórmulas, né? Então observe que a gente tem algumas fórmulas aqui. Essa é a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral está aqui, ó. Tá bem pequenininha aqui. Nós temos uma progressão aritmética com 3 termos, tá? Quando for 3 termos a gente usa essa regra aqui. O 2A2 é igual a A1 mais A3. E aí, vamos então para os exemplos para que isso fique claro para vocês consigam entender de uma maneira melhor essas coisas que eu venho falando aqui, tá? Então vamos começar pela questão 1. Olha só o que a questão 1 diz. Na construção de uma escada, o primeiro piso, né, o degrau, ficou infelizmente a 40 centímetros do chão. Aí a pergunta é, daí em diante o pedreiro construiu cada degrau com 18 centímetros acima do degrau anterior. Então a pergunta é, que altura em relação ao chão ficou o 6º degrau? Bom, essa não é uma questão difícil. A gente poderia até fazer isso aqui, ó. Podemos construir aqui uma escada, né? Simular aqui uma escada e ver o seguinte, ó. O primeiro tem 40 centímetros, aqui
ele vai ter 18, né? E sempre vai ter 18 aqui depois. Sempre com 18 aqui depois, ó. E aí a gente poderia pegar aqui, ó, o sexto, como ele quer o sexto integral, né? Então nós temos, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, tá? Então é só a gente somar tudo isso daqui. Então, se a gente somar tudo isso aqui, a gente vai encontrar o valor final, tá? Pode ser feito assim essa questão. Mas como a gente está estudando PA, eu não vou resolver dessa maneira mais basiquinha. Eu vou estar aplicando outro conceito. Por que eu vou fazer assim? Porque é um detalhe interessante, né? Existem questões que a gente pode resolver de maneira direta, igual essa, dá pra gente resolver de maneira direta, mas a gente vai usar a fórmula justamente porque eu quero já ensinar para vocês como que usa a fórmula. Observação, a fórmula geral é essa aqui, ó, o AN é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão. Então vejam só, quem é o primeiro termo? Olha, eu quero o sexto degrau, então isso aqui, o sexto degrau vai ser o A6. O primeiro termo é 40 centímetros, porque o primeiro degrau ele possui 40 centímetros de altura. O N é 6, né? Porque eu quero o sexto degrau, então a posição que eu quero é a posição 6 do sexto degrau. E a razão, se vocês observarem, ó, todos os degraus, a partir do primeiro, estão 18 centímetros acima do anterior. Então a razão é 18, tá? A razão é o número de repetições, é o número que eu consigo obter sempre o próximo degrau, nesse exemplo aqui de degraus, tá? Então, nós vamos ter essa expressão. Agora é só resolvê-la. Primeiro resolve entre parênteses, teremos 40 mais 5, né? 6 menos 1 dá 5, vezes 18. E aí, 40 mais 5 vezes 18, eu vou primeiro multiplicar. 18 vezes 5 vai dar quanto? Ó? 5 vezes 8 dá 40, fica 0 e vai 1, vai 4, desculpa. 5 vezes 1 dá 5, mais 4, 9. Então, nós vamos ter aqui 40 mais 90. 40 mais 90, 130 centímetros. Então, essa escada, o sexto degrau dela estará a 130 centímetros do solo, tá? Em relação ao primeiro degrau. Alguma dúvida, pessoal? Detalhe que eu não tinha explicado. Nas sequências aleatórias, a fórmula pode ser qualquer. Nas progressões aritméticas, a fórmula sempre será essa aqui. Esse é o detalhe interessante da progressão aritmética, porque independentemente da configuração do problema, essa aqui é a fórmula do termo geral. A gente pode usar outras fórmulas, como a gente vai ver outras fórmulas, só que são fórmulas que vão simplificar o trabalho, mas todas podem ser resolvidas por esta expressão. Essa é a parte bacana da progressão aritmética, tá? Porque mesmo que você não decore as outras fórmulas, se você decorar o termo geral, você consegue então descobrir os valores que você precisa usando a fórmula do termo geral. Então ela é muito importante para nós chegarmos aí no resultado, tá? Ficou alguma dúvida? Então, beleza, a gente vai estar dando continuidade, tá? Não, tá tudo bem. Então vamos fazer mais uma questão. Então vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, ó. É uma questão do Enem bem interessante. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os próximos meses, os meses subsequentes. Quantas passagens aéreas foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, a gente quer saber o seguinte. Qual vai ser o valor? A gente sabe que o valor é 42 mil, porque a resposta está aqui. Mas vamos ver como que calcula isso. Primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte.
Ó, termo geral. Ó. Fórmula do termo geral é o AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes o R. O AN, ele é o número de passagens que foram vendidas em julho. O A1 é o primeiro termo, ó, ele deu pra gente que o primeiro termo, em janeiro foi o primeiro termo. O N é o mês em questão e o R vai ser o número de aumentos, né, o valor de aumento. Então vejam só, primeiro, julho é o mês 7, então a gente quer o A7. O A1 é o primeiro termo, 33 mil. Então vem aqui e coloca 33 mil. Mais o N, né, a posição é o mês 7 e o R é a razão. Se você observar bem, ó, o padrão de aumento, ó, de 33 mil para 34.500 é 1.500. De 34 mil para 36 mil, 34.500 para 36 mil, também o aumento foi de 1.500. Então o fator de aumento é 1.500. Pronto, montamos aí a nossa expressão. E para resolver, a gente só faz o cálculozinho básico aí. Então, como que a gente resolve? Lembre-se sempre, resolve primeiro entre parênteses, tá? 7 menos 1 dá 6, e aí você vai multiplicar 6 por 1.500. Então, observe o seguinte, ó, 33 mil, vamos repetir aqui, mais, ó, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, fica 0 e vai 3, 6 vezes 1 dá 6, mais 3, 9, tá? Então, nós temos aqui 9 mil. Então, o A7 vai ser 33 mil mais 9 mil. Os 3 zeros eu posso repetir. 3 mais 9 dá 12, vai 1. E aí, repete aqui o 3 mais 1, 4. Opa, 12, né? Escrevi 8 aqui, mas é 12. Então, fica 42 mil passagens aéreas. Então, letra D aqui. Então, percebam que essa questão é igualzinha à questão anterior. A gente tem o valor, aí a gente utiliza os dados da questão para jogar na fórmula, simplifica a fórmula, resolve a fórmula e encontra então o resultado pertinente para a questão, ok? Pessoal, como que 15 mil é o aumento? Não entendi. Como que 15 mil é o aumento? Não é 15 mil, é 1.500, tá? Observa que é o seguinte, ó. Você tinha a empresa vendeu 33 mil. Em fevereiro vendeu 34.500. Então qual foi o aumento aí? Aumentou quantas passagens de janeiro para fevereiro? 1.500. De 34.500 em fevereiro foi para 36 mil em março. Então aumentou quanto? De novo 1.500. Ou seja, o R, que é a razão, ele foi aumentando de 1.500 em 1.500. E aí a gente chegou ao resultado aí da questão. Bom, então entendidos aí, vamos para a próxima questão, tá? Para a gente ver mais um caso aí de progressão aritmética, e essa vai ser um pouco diferente das anteriores, tá? Que aí justamente essa é a pegada dos exercícios, trazer situações distintas, né, situações diferentes, para que vocês possam ver o maior número de formas distintas de se resolver uma determinada questão, tá? Então vejam só a questão 3 aqui. Então a questão 3 diz o seguinte, ó: interpolar n meios aritméticos entre dois números dados A e B significa obter uma progressão aritmética de extremos A e B. Ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. Eu escrevi aqui uma sequência, essa aqui. Por exemplo, se eu quero interpolar o 13 com o 16 aqui, meios aritméticos, o que eu faço? Eu excluo os que estão antes e depois deles. Eu fico só com o que está no meio aqui, ó, tá? Que seria essa sequência aqui que eu tenho a obter. Assim, pessoal, ó, assim, interpolando 9 meios aritméticos entre os números 18 e 33, obtemos uma PA.
Nesse caso, qual é o segundo termo da PA? Tá? Então, qual vai ser o segundo termo da PA aí? Eu fiquei lendo aqui, esqueci de mudar para cá porque eu li na apostila, tá? Então, voltando, interpolar n meios aritméticos entre dois números dados A e B significa obter uma progressão aritmética de extremos A e B com n mais dois termos. Assim, interpolando 9 meios aritméticos entre os números 18 e 33, a gente obtém uma PA. Nesse caso, qual é o segundo termo da PA? Então, qual vai ser o segundo termo dessa PA? Basicamente, a gente vai ter o seguinte, ó. Nós temos que o n, nesse caso aqui, a nossa PA vai ter 11 termos, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Vou mudar a cor aqui para vermelho. Então, a PA terá 11 termos. Ah, professor, mas a questão fala que são 9. Beleza, ela fala que são 9 meios aritméticos, ou seja, dentro da expressão vai ter 9 meios, tá? Porém, são n mais dois termos. Então, são os 9 do meio mais os 2 da ponta, tá bom? Então, fica 11 meios. Então, basicamente, a fórmula que a gente tem aqui seria essa aqui, ó. O A11, ele vai ser igual ao A1 mais n menos 1, né? 11 menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral para o 11, tá? Então, a gente tem algumas informações que são legais da gente entender. Primeiro, ó, esse carinha aqui é o A11 e o 18 aqui, ele é quem? Ele é o A1, ele é o primeiro termo. Mas, professor, por que ele é o primeiro termo? Bom, gente, ele é o primeiro termo porque começa do 18, né? Só que observe que a questão não fala se ela é crescente ou decrescente. Então, no final das contas, o que a gente vai ter que fazer? No final das contas, a gente vai supor as duas possibilidades, tá? Então, vamos supor que é crescente primeiro, tá? Como que a gente faz se ela é crescente? Simples. Eu venho aqui e vou substituir os valores que eu quero. O A11 é o 33, então fica 33 igual ao A1, que é 18, mais o n menos 1, ó, 11 menos 1 dá 10, então eu já posso colocar aqui 10, e eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir a razão, tá? Então, para eu descobrir a razão, vou resolver essa continha aqui. Então, letras de um lado, números do outro, então nós vamos ter, ó, 10 R's, né? Passa para o outro lado negativo, 18 menos 33, menos 10R, igual 18 menos 33, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 18 menos 33 vai dar 15, né? É isso mesmo, 15. Só que negativo, porque é o sinal do maior aqui. Vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal de menos. Então fica 10R igual a 15. Aí a gente passa o R dividindo, né? Ou melhor, 10 dividindo. Então fica com 15 dividido por 10. 15 dividido por 10, 1,5. Então a razão é 1,5, tá? Descobrindo a razão, o que a gente faz? Encontra o A2. Quanto que vale o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Ou seja, o A2 é 18 mais a razão, que é 1,5. 18 mais 1,5, 19,5. Então esse aqui é o valor do segundo termo da nossa progressão aritmética, tá? E isso se ela for crescente. Aí a segunda pergunta seria o seguinte: professor, então se a minha progressão aritmética for decrescente, o que eu faço? Nesse caso, se ela for decrescente, você vai usar a mesma fórmula, só que você vai inverter uma outra coisa. O que? Vamos supor aqui, ó, decrescente. Deixa eu fazer aqui. Então, decrescente, o que acontece? Se a progressão for decrescente, significa dizer que o A11, o último termo é o 18 e que o primeiro termo é 16. Mas segue o mesmo padrão de resolução, tá? Só muda o valor. Então, como que a gente faz agora o segundo caso em que ela é decrescente? Letras de um lado, número do outro, e aí subtrai o que tiver de subtrair. Então, nós teremos 10R's menos 10R igual a 15. Multiplicando por menos 1, só vai mudar o sinal, na verdade, da nossa resposta.
No caso do R, tá? No caso do A1, além do sinal, vai mudar o valor. Passamos o 10 dividindo, então nós teremos menos 1,5 de 1, 15 dividido por 10, que dá, deixa eu colocar aqui, o R vai ser menos 1,5. Então esse aqui é o valor do R. Depois que eu descubro o R, o A2 vai ser o A1 menos mais a razão. Então o A2 vai ser o 18 mais, aqui é o A1, mais o menos 1,5, tá? Então 18 menos 1,5, na verdade o A1 aqui é 33, desculpa. O A1 aqui na decrescente é 33, é o primeiro termo. Então o A2 vai ser igual a 33 menos 1,5, que vai dar 31,5, tá? Então a depender se ela é crescente ou decrescente, nós vamos ter resultados diferentes, tá? Então fica aí esse detalhe importante, tá bom? Alguma dúvida? Então beleza. Então nós temos aí a progressão aritmética crescente e a decrescente, lembrando que a crescente os valores vão aumentando, do menor para o maior, e a decrescente do maior para o menor, tá? Eu falei para vocês isso no início. Professor, qual que é o valor da crescente? O valor... Aqui, ó. Lembrando, eu aconselho vocês nem anotar agora, porque vocês podem ver o vídeo depois. Baixar. Uhum. Então vamos lá, fazer mais uma questão. Vamos fazer a última questão de hoje, questão 4 da apostila, tá bom? Lembrando que depois daqui eu vou passar um trabalhinho para vocês lá no Maestro, tá? Lá no Maestro. Então vamos lá. De uma progressão aritmética de 3 termos, essa aqui é legal porque a gente vai utilizar uma outra forma de resolver, tá? Essa é uma progressão de 3 termos. Sabe-se que a soma deles é 15 e que o produto é menos 55. Dado que se trata de uma progressão decrescente, que é legal que ele já diz pra gente, a gente não vai precisar fazer as duas formas, tá? Só uma. Ele pede pra gente calcular o primeiro termo, tá bom? Gente, questões, progressão aritmética de 3 termos, em geral, resolvam assim, ó. Você não sabe os valores, mas você pode, já que são 3 termos, supõe assim, ó. Chame de x o termo do meio, tá? Então esse aqui, o primeiro termo vai ser x menos r e o terceiro termo vai ser x mais r. Essa é uma fórmula muito boa para resolver progressões aritméticas com esse formato aqui, de 3 termos, em que você precisa descobrir aí o valor de um deles. No caso, a gente quer saber o valor do segundo termo, o termo central. Como que nós iremos resolver essa questão? Bom, observe que a soma dos termos é 15. Isso significa dizer, ó, vamos colocar aqui, ó, a soma, ela vai ser x menos r mais x mais r. E a questão diz pra gente que isso aqui vale 15, tá? Ó, posso cortar o r com r, porque eles têm sinais opostos. X mais x é 3x, então 3x igual a 15. Isso significa dizer, então, que o x vale 5, né? Passa-se o 3 dividindo. 15 dividido para 3, 5. Então, aí nós descobrimos o valor do x. Aí a pergunta, ela... Dado que se trata de uma progressão, né? Nós sabemos que o x vale 5. E ele pede para a gente calcular o primeiro termo. Se ele pedisse para a gente calcular o segundo termo, já acabava, né? Porque o x é o segundo. Mas senão a gente vai precisar primeiro calcular o valor do r. Como que a gente faz para calcular o valor do r? Nós vamos usar a segunda forma, que é o produto, tá? O que é o produto? O produto, pessoal, ela é a multiplicação. Então a gente vai pegar o x menos r, multiplicar por x mais r, tá? E isso tem que ser igual a menos 55. O valor negativo, justamente por conta dela ser uma progressão geométrica decrescente, tá? Então, nós vamos descobrir o R aqui. Primeiro, o x vale 5, então eu posso substituir aqui, ó, 5 menos R
vezes 5 vezes 5 mais R, tá? Uma coisa legal aqui é que eu posso pegar esses dois aqui e usar o produto notável, produto da diferença pela soma, que ele é o que? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Então eu posso resumir esses dois nessa única regra aqui. E aí eu posso pegar esses 5 e passar dividindo. Primeiro, vamos lá, 5 ao quadrado menos R ao quadrado é igual, quando eu passo o 5 dividindo, 55 dividido para 5 é 11, tá? Ó, 5 ao quadrado é 25, menos R ao quadrado é igual a menos 11. Passo 25 para o outro lado, então menos R ao quadrado é menos 11 menos 25. Subtraindo esses dois do lado lá, o resultado dá menos 36. Multiplicando por menos 1, nós teremos que o R ao quadrado é igual a 36 positivo. Passando o raiz quadrada para o outro lado, fica mais ou menos raiz de 36, ou seja, a razão é igual a mais ou menos 6. Só que lá no enunciado da questão, ela diz que a nossa PA é decrescente. Por ser decrescente, isso significa dizer que o R tem que ser o quê? Negativo, ele tem que diminuir. Então, nesse caso aqui, como é decrescente, então supõe-se que o valor de R seja negativo. E aí a gente acaba a questão. O R é menos 6. Bom, não acabou ainda, porque na verdade ela pede o primeiro termo, né? Então vamos fazer aqui, ó, o primeiro termo, ele é x menos R, ou seja, o x é 5 e o R deu 6, né? Então, o R é menos 6 na verdade. Então vai ficar menos 6. Toda vez que tiver sinal de menos, coloca em parênteses, tá? Então vai ficar 5 mais 6. O resultado, então, do A1 é igual a 11. Então, o A1 vale 11. Aí o A2, que é o x, vale 5. E o A3, desculpa, vai ser o menos 1. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Peço a vocês que não desloguem ainda. Vou estar parando de gravar aqui e já passar a atividade para vocês.